Minha gente, meus amigos, como a gente não está podendo se encontrar fisicamente, vamos aqui continuar batendo um papo por vídeos, né, pelas redes sociais. Hoje o comentário não podia ser outro, né? A indignação, o estarrecimento do Brasil diante de um pronunciamento perverso, né, de um sociopata, né? Foi o pronunciamento daquele que ocupa a presidência temporariamente, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu não gosto nem de citar o nome desse cidadão, mas a gente tem que dar nome, né, aos bois. É um negócio aviltante, assim. Você, de fato, ir na contramão do mundo, né, em nome de uma loucura individual, em nome de uma vontade de se posicionar em nome dos lunáticos desse país que o seguiram e o seguem. A gente hoje ficou absolutamente indignado de ver que, na verdade, um cara coloca em questão o confinamento, que o seu próprio ministério define, né, por orientação do ministério, começa com o Ministério da Saúde, vem para as secretarias estaduais, secretarias municipais, e a população acata, né? Os governadores pelo país afora definiram isso, né? Normas mais rígidas, estados, cidades, até com controle de entrada e saída dos seus cidadãos, né? E o presidente vem dizer questionar por que as escolas estão fechadas, né, se só os velhos morrem. Ele vem esnobar falando que tem um passado de atleta, então essa gripezinho, resfriadinho, zomba, né, das milhares de famílias que hoje estão apavoradas com isso. E não estão apavoradas porque a imprensa criou, não, porque é uma realidade, né? A imprensa não criou uma coisa sem sentido, isso é algo real, concreto, está acontecendo todos os dias no mundo inteiro. No mesmo dia que a Índia coloca milhares de pessoas confinadas, os países europeus, a China colocou durante praticamente 2, 3 meses o Wuhan. Esse senhor vem à televisão, em cadeia nacional, para zombar da população, para dizer que deveria todo mundo voltar ao normal, que esse vírus é um resfriadinho. Ainda em cadeia nacional, no meio de uma das maiores crises, talvez, da humanidade, né, sem dúvida nenhuma, a maior crise contemporânea, ele vai e cita ainda Drauzio Varela, ainda relembrando uma questão de um mês atrás, da questão dele com um abraço naquela travesti, transexual, né? Não era travesti, na trans, e assim, a troco de nada, a troco de fazendo galhofa, né? Fazendo pouco caso de algo tão sério. É como se morressem duas moscas, né? Na verdade, o mundo está vendo milhares de pessoas morrendo diariamente, né? Então, assim, chegou a hora das instituições, mesmo aquelas que a gente sabe que tem diversos problemas, a gente sabe o quanto e por quem é formado o Congresso Nacional, a gente sabe quem é que preside ele, Rodrigo Maia, que está mais interessado nas reformas do que qualquer outra coisa. E no Davi Alcolumbre também, presidente do Senado. Mas está na hora de alguém fazer alguma coisa, e como a gente não tem outro remédio, eu não vejo outra possibilidade jurídica, não tem outra saída para o impeachment. Não tem como a gente passar para a maior crise do século XXI, com certeza, talvez dos últimos 100 anos, com um louco, com um lunático, com um sociopata na presidência. Não tem como a gente suportar isso. A gente vai, depois, obviamente, da crise de saúde, a gente vai ter uma crise financeira que não encontra precedente na história. E a gente vai enfrentar com ele, com esse doente à frente, que emite, ontem, uma medida provisória e diz que, na verdade, depois a imprensa divulga que ele não sabia, que assinou sem ler, e pede para o Paulo Guedes urgentemente revogar, porque estava apanhando só por isso, porque ele não consegue entender. Ninguém nesse governo tem condições morais, condições técnicas de vencer uma crise tão profunda, diante de tanta incapacidade. Não tem mais liderança no país. Então, assim, é um clamor. É preciso que as forças, mesmo mais antagônicas possíveis, se reúnam para retirar esse senhor da presidência. Não tem condições mais
passou de qualquer limite do aceitável. Já passou muito tempo, mas essa crise coloca mais nu na nossa frente essa condição, né? Ele está desnudo, é isso que foi eleito. Os 15% de lunáticos vão continuar com ele. Isso não há problema. Com certeza muita gente já pulou do barco e vai continuar pulando, porque está percebendo o que passou. A gente precisa atropelar essa gente, que também é doente como ele, um doente social, e colocar uma outra forma de governo. Seja lá o remédio que for dentro da Constituição, a gente precisa fazer algo. Isso é um clamor, isso não é um vídeo de que as forças precisam se juntar, né? Então esse, na verdade, é um vídeo pensando nisso. A gente precisa fazer alguma coisa urgente. Com ele não dá mais. Hoje foi, acho que já passou do limite, mas hoje ficou configurado para todos que esse é um sociopata à frente da presidência, um doente junto com a família dele. E precisa ser retirado urgentemente. Que as forças se reúnam, que o STF fale, e não fique só em nota, que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, pare de soltar nota e faça alguma coisa. Não tem mais cabimento continuar com esse presidente. Fora Bolsonaro, acabou para você, não tem mais condições morais e técnicas. Nunca teve técnica, moral não tem mais. Não tem condição ética para continuar à frente da presidência. Um abraço, gente. Vamos continuar mobilizando aí.